aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos exaltá-lo nessa noite. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Vamos com as nossas palmas. Buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Sim, Jesus, somos livres em Ti. A Tua igreja vencedora. Ele vive, Ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só Ele é digno, de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Oh, 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 oh. Em Jesus, sou mais que vencedor. 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Amém. Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero que você tome a sua Bíblia por um instante. Eu quero que você levante bem alto a palavra de Deus, mas que você possa também experimentar levantá-la na sua própria vida. Porque há muitos anos atrás, os evangélicos não eram chamados assim de evangélicos. Era tão interessante que no Rio de Janeiro eles chamavam assim os Bíblia. Os Bíblia era o nome deles. E nós queremos não apenas ser conhecidos como os Bíblias, queremos encarnar a palavra de Deus, que ela possa ser lida na nossa vida, que as pessoas possam conhecer Jesus através da nossa vida. Por isso que levantamos a palavra, a Bíblia, e dizemos assim:
Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez declaramos o poder inerente da Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, ela nos lábios do Teu Filho se transforme em fogo, em espada. Que possamos, ó Deus, conhecer o Teu coração através dela. Que ela nos edifique, nos console, nos exorte. Traga salvação, Senhor. Traga cura, traga libertação, traga alento, traga conforto, traga esperança, mas acima de tudo, traga vida eterna. Tua palavra diz, Senhor, examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. E sabemos que a vida eterna é o Senhor. Queremos experimentar esta graça, Pai, que nesta noite Tu nos console, nos edifique, nos exorte. Traga salvação e aponte o caminho da reconciliação através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Eu sempre digo uma frase que é tão fundamental na nossa caminhada, que diz assim: tudo na vida é uma escolha. Vamos falar? Tudo na vida é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Só que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Agora, como fazer as escolhas certas? Como viver dentro das escolhas certas para a nossa vida? Algumas vezes você lê a Bíblia e parece que tem alguns paradoxos, algumas contradições. E esses paradoxos, essas contradições machucam muitas vezes pessoas porque não entendem. E o que nos destrói é a falta da compreensão, é a falta do entendimento. Porque existem algumas verdades que aparentemente são contraditórias. Porque nós estamos dentro do mundo, dentro de uma circunstância, onde o nosso mundo é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco, é aquilo que eu ouço, é onde eu coloco meus pés. Mas este é o mundo natural. Há um outro mundo nesse mundo. O mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Porque o mundo natural teve um princípio e vai ter um fim. Mas o mundo espiritual, que é Deus e todas as coisas espirituais, não teve nem começo e não teve fim. Então você tem que ter o entendimento que a sua vida, ela não se resume dentro dessa esfera contada por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, séculos e milênios. Você tem que ter uma compreensão diferente. Hoje, quantos que almoçaram hoje? Levante a mão. Aquela comida que você digeriu, comeu, vai se transformar em novas células, vai fazer o seu cabelo crescer, vai manter o seu corpo. Mas Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E nós vamos conhecer a realidade do mundo espiritual de uma forma tão clara, porque algumas verdades que aparentemente são contraditórias, essas verdades têm uma lição para a nossa vida. A primeira verdade que aparentemente é contraditória é que nós vemos coisas invisíveis. Você está me vendo aqui? Quantos que estão me vendo aqui? Quantos que estão vendo um anjo aqui ao meu lado? Hã? Você sabia que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda, e os livra?
Há um anjo ao seu lado cada dia, cada instante, cada momento. Mas eu confesso a você, eu nunca vi um anjo. Faça assim. Não é pelo fato de eu não vê-lo que eu não tenho consciência que há um anjo ao meu lado. Há um anjo ao seu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O mundo invisível é mais real do que o mundo natural. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 até o versículo 18. Quando você passa a entender essa realidade, que podemos ver, e saber, e sentir, e experimentar, e desfrutar dessas realidades invisíveis. 2 Coríntios 4, 16 diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Bem, como é isso? Não atentando nós nas coisas que se veem. Muitas vezes, a sua vida gira em torno das coisas que você vê. Mas as coisas que você vê são temporais. Elas desaparecem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Há um outro mundo nesse mundo. Há um outro mundo nesse mundo. Não é porque você não vê o ar que você diz, o ar não existe. Você está envolvido nele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em um episódio que vai mostrar isso de uma forma bem clara. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 até o versículo 17. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 13 até o 17. Eliseu era um homem de Deus tão precioso. E houve um momento lá de tanta confusão, havia uma batalha, um inimigo, e o monte, havia uma montanha todinha. E os inimigos estavam ali, um exército tão grande, e Eliseu tinha um moço que o acompanhava. E o exército estava lá em cima, fazendo barulho, batendo lá, e batia nos escudos, e batia as espadas, fazia aquele barulhão ensurdecedor. E Eliseu estava tranquilo. E o servo dele, todo apavorado, vendo lá milhares e milhares de soldados, e ele estava tão tranquilo. Por que Eliseu tinha essa tranquilidade? Observe. Verso 14, 2 Reis, capítulo 6, 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que Amém? Amém? Amém mesmo? Amém. As coisas parecem que são assim, um pouco diferentes no mundo, na fé cristã. Porque nós vencemos pela submissão, vencemos pela entrega. Quando você lê em Romanos, capítulo de número 6, Romanos, capítulo 6, se perto de você tem alguém que está sem a Bíblia, divida a sua com ele, porque é tão importante que ele possa ler a palavra. Romanos, capítulo 6, do verso 16 até o versículo 18, diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos,
seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos o quê? Servos da justiça. Uma vez libertados do pecado, fostes servos o quê? Da justiça. Quando você se submete ao Senhor, quando você se entrega a Ele, por isso que diz aqui o verso 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes servos o quê? Da justiça. Nós encontramos outra verdade. O verdadeiro descanso. Só existe o verdadeiro descanso quando nós estamos sob o jugo. É tão interessante isso. Nós só somos livres quando estamos presos. Quando você lê em Mateus capítulo 11, o verso de número 28 a 30, Mateus capítulo 11, do verso 28 até o versículo 30, Jesus Cristo, Ele faz um convite. E é um convite para o descanso. Mas quando você vê o descanso, é tão diferente. Porque Ele diz assim, Mateus 11, 28 diz assim, Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está falando, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o alívio, Ele vai fazer algo diferente. Olha como Ele traz o alívio. Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é o jugo? O jugo é a canga, não é? Aqueles carros de bois antigos, hoje não tem muito mais. Colocava-se no pescoço de um boi e do outro, e os dois puxavam aquele carro. É o jugo. Sabe quando nós estamos com o jugo de Jesus, presos, caminhando com Ele, Ele diz exatamente isso. Quando nós vivemos assim, Ele diz, encontrareis descanso. Quando você vê, ou pudesse ver, uma junta de bois, de cavalos, estavam lá suados. Mas será que eles estavam cansados? Cansados? Mas agora o jugo de Jesus é diferente. Ele diz, meu jugo é suave. Algumas pessoas acham que seguir a Jesus é uma coisa tão terrível. Ele diz assim, se eu for seguir Jesus, a minha vida não vai ter prazer. É uma coisa cansativa, é isso, é aquilo outro. Sabe, quando você está apaixonado por Ele, quando os seus olhos são abertos, quando você o ama de todo o coração. Quantos aqui que já namoraram na vida alguma vez? Lembra? Quando você estava assim tão apaixonado, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você queria estar junto. Por quê? É algo prazeroso. Então caminhar com Jesus a um nível de deleite. Tudo na vida começa como dever, mas há um momento quando o dever se transforma num deleite. E quando você entra nesse nível do deleite, a sua alma se regozija. Jesus Cristo, Ele se deleitava no Pai. O prazer dele era o Pai, a comunhão com o Pai, a vida. Sabe, a vida é tão simples. A nossa fé, a fé cristã, é simplíssima, é caminhar com Ele. Nós encontramos o verdadeiro descanso quando nós estamos o quê? Sob o jugo dele. E o jugo dele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Onde você encontra as pessoas, elas podem sair de férias 30 dias, ir para o lugar mais bonito que puder imaginar. Mas é tão interessante que quando ela volta, ela está cansada, porque o cansaço verdadeiro é aqui dentro. Por isso que ele termina dizendo, o meu jugo é suave,
O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. A religião traz fardos assim, tão pesados sobre as pessoas. A nossa fé não é uma religião, não é cheia de regras, isso e aquilo outro. É exatamente a nossa relação com Ele, é a nossa intimidade com Ele, é o nosso caminhar com Ele, é ter essa compreensão tão forte da presença dEle. Há uma contradição, que é a quarta, que diz que nós reinamos servindo. Normalmente nós achamos que o maior é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. Em Marcos capítulo 10, o verso 42 até o 44. Marcos capítulo 10. Diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós reinamos quando nós servimos. O mundo aí fora diz algo tão diferente, que o maior é aquele que tem mais pessoas para servi-lo. Mas o maior, segundo a ótica da palavra de Deus e dos princípios, quanto mais você serve, aí que você é o maior. O maior é o que serve, não é aquele que é servido. Por isso que Jesus disse, Jesus chamou para junto dele, junto de si. Ele chegou perto, junto de si, e disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade. Mas ele diz: mas entre vós não é assim. Ele diz: mas entre vós não é assim. Quem quiser tornar-se grande entre vós, quem quiser tornar-se grande entre vós, quem quiser ser o maior entre vós, ele diz: será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Servo de todos. Ele rasga o seu coração dizendo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há uma contradição. O maior não é aquele que é servido, o maior é aquele que serve. Quando você passa a viver a vida do Evangelho, a simplicidade da fé, não há nada complicado, é tão simples todas as realidades espirituais. E algo que seu coração precisa entender, que nós não temos uma segunda chance de voltar à terra. Um dia, todos nós vamos partir. Quem aqui que não vai morrer? Só se acontecer o arrebatamento, nós vamos ser arrebatados. Mas caso contrário, nós vamos um dia partir. Mas o legado que você pode deixar aqui na terra é de dizer: eu vivi vendo coisas invisíveis. Eu vivi vencendo pela submissão. Eu vivi encontrando verdadeiro descanso sob o jugo, mas eu vivi reinando, servindo. Nós somos grandes quando nós nos tornamos pequeninos. Quando você lê em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 46 até o 48. Lucas capítulo 9, 46 até o 48. Os discípulos pensavam como muitos de nós pensamos: quem que é o maior? Olha o verso 46. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior, qual deles seria o chefe, qual deles seria o líder, qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que lhes passava no coração,
tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. O maior é o menor. O Evangelho é um mundo de ponta cabeça, é diferente. O maior, qual que é o maior aqui na igreja? É o que mais serve. Compreende? A sua vida, o seu casamento, seu trabalho, sua história. Se você colocar isso em prática na sua caminhada, você vai estar vivendo algo tão lindo, tão diferente. Hoje tantas pessoas vivem assim, tão exprimidas sobre pesos os mais terríveis. Por quê? Desconhecem essa verdade. Nós somos grandes quando nos tornamos pequenos. Nós somos exaltados quando nos humilhamos. Está escrito em Mateus 23, versículo 12. Mateus, capítulo 23, o versículo de número 12. Jesus, de uma forma tão objetiva e tão clara, ele diz assim: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Não é alguém te humilhar, é você se humilhar. É diferente. Quem a si mesmo se exaltar, oh, eu sou, esse será o quê? Humilhado. E quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Você pensou se toda a igreja, todo cristão vivesse assim? O mundo já teria vindo para Jesus, ó, há muito tempo. Porque as pessoas leem a nossa vida. As pessoas leem a nossa vida. Elas ouvem com seus olhos. E quando vivemos dessa maneira, a pessoa mais extraordinária sobre a face da terra é o cristão. Você não tem mais, você é da raça humana, mas querido, você não é mais da raça humana. Você tem hoje uma vida espiritual. Você é um ser diferente. Você é uma nova criatura. E porque você é essa nova criatura, você agora tem outros valores. E dentro desses outros valores está ali, somos exaltados quando nos humilhamos. Quantas pessoas morrem exatamente porque não aceitam serem humilhadas? Quantas pessoas no trânsito fazem coisas tão loucas, e vão tirar satisfação aquilo outro e tal, e porque deu uma fechada, e pá, e mata o outro. Coisas a mais loucas que você possa imaginar. Mas é tão difícil as pessoas falarem assim: me perdoe, me perdoe. Quantos casamentos acabam por falta exatamente disso? Um não abre mão, é o orgulho. E o orgulho é uma desgraça. Satanás virou Satanás por causa de quê? Por causa do orgulho, eu quero ser mais. Agora, quando nós olhamos Jesus, que é o nosso exemplo, Jesus não se parece com Deus, Jesus é Deus. E a palavra diz que ele não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. Ele deixou toda a glória, ele deixou de ser Deus, veio, deixou toda aquela glória, tomou forma humana, veio como gente. Se limitou, comia comida, bebia água, tinha sono, cansava. Aquele que era o maior se transformou no menor, mas a palavra diz que Deus o exaltou e o colocou hoje acima de todas as coisas, sobre todas as coisas. E quando a palavra diz ser imitadores de Deus como filhos amados, imitá-lo exatamente nessa compreensão.
que somos exaltados quando nós somos humilhados. Normalmente as pessoas dizem assim, se você for um cristão, você vai ficar assim, faça assim. Que sinal que é esse? Doido, não é assim? Então, quando você chega no seu trabalho e diz, olha, agora entreguei minha vida a Jesus, Deus vai falar, tá assim, faça assim. Não é assim esse sinal? Mas olha, 1 Coríntios capítulo 1, leia comigo. 1 Coríntios capítulo 1. Porque quando tornamos-nos sábios, quando loucos por amor a Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 20. Vamos começar do verso 18. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Verso 18. Quem achou, diga eu achei. Mas antes faça assim, faça assim. Isso, ó. Isso. Por quê? É exatamente o que está aqui. Diz assim, certamente, a palavra da cruz é o quê? Loucura. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura. Aprove a Deus que as pessoas fossem salvas, diz aqui o texto, pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Eu fui salvo pela loucura da pregação. Quem foi salvo pela loucura da pregação? É alguma coisa irracional, você não consegue imaginar. Como? Você ouve uma palavra, e essa palavra, a mensagem do Evangelho dizendo, olha, você é um pecador, você não consegue salvar-se a si mesmo, Jesus é o Filho de Deus, e que foi enviado, morreu na cruz, assumiu o seu lugar, foi morto, mas ele ressuscitou, e ele pode te salvar. E a pessoa diz, eu quero Jesus. É aquela pessoa mais desqualificada que você pudesse imaginar. E num máximo de segundo, ela é transformada. Ela é mudada. O comportamento dela passa por uma mudança tão radical que se chama um novo nascimento. E essa mudança foi provocada por causa de quê? A loucura da pregação. Quem aqui foi experimentar essa loucura? Você pode dar um aplauso ao Senhor? É exatamente isso. Quando você lê aqui as Escrituras, tornamos-nos sábios quando loucos por amor a Jesus Cristo. Faça assim agora. O que é isso aqui? Isso. Dinha, faça assim. Isso. Mas possuímos todas as coisas quando não temos nada. Você pode ter muito dinheiro. O dinheiro é que não pode ter você. Possuímos todas as coisas quando nós não temos nada. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4. Você vai ver a história do homem chamado Paulo. E ele traz aqui o seu currículo, a sua história, seu testemunho, sua vida. E olha o que ele diz. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. Ele diz, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Cristo, na muita paciência, nas aflições,
nas prisões, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, são como enganadores e sendo que verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Possuímos todas as coisas, quando não somos possuídos por nada. Ele termina dizendo, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas ele diz, mas possuindo tudo. Essa é a fé cristã, tão diferente. Minha fé de cristã diz que nós ficamos fortes, sendo fracos. É tão interessante. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 10. Não é que Paulo fosse masoquista, dizendo assim, pode bater em mim, faça isso. Não. Ele está trazendo o seu próprio testemunho, dizendo assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O reino de Deus é esse reino de ponta cabeça. Quando ele diz aqui, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quantas vezes as pessoas têm tanta dificuldade de falar assim, me perdoe, me perdoe. Eu não sei quando foi a última vez que você virou para alguém e disse, me perdoe. Mas muitas vezes o nosso orgulho, nós somos tão fortes, o nosso eu, a nossa carne. Tem pessoas que falam assim, eu sou enfesado. Enfesado é cheio de fezes. Ele diz, eu não levo desaforo para casa. E acaba muitas vezes se estragando. O cristão, os valores são diferentes, totalmente diferentes. Porque quando sou fraco, então é que eu sou o quê? Forte. A nossa fé, não é isso que muitas vezes as pessoas estão pregando aí, determinadas igrejas pregam e falam e tal. Mas quando nós conferimos na palavra de Deus, a bússola sempre aponta para o norte. Sempre. A nossa vida tem que estar aqui pautada na palavra do Senhor. E aqui está dizendo que nós ficamos fortes quando nós somos o quê? Fracos. E nós triunfamos, por incrível, pela derrota. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Olha o que está escrito no verso 7. 2 Coríntios, na mesma página, capítulo 12, a partir do verso 7. Diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte.
O que significa isso, ser fraco? Ser fraco aqui não tem nada de ser aquela pessoa limitada ou pesar apenas 40 quilos. Fraco não tem nada disso. Fraco é aquela pessoa que diz e reconhece dizendo as palavras de Jesus quando ele falou, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Não é você ser fraco no seu braço, ser fraco na finança, não, nada disso. Esse ser fraco é a sua dependência dele. E ele disse, sem mim nada podeis fazer, nada. Quando eu me torno autossuficiente, quando eu quero fazer por mim mesmo, quando eu quero fazer na força do meu braço, eu estou indo de encontro a esse princípio da palavra do Senhor. Nós vivemos a dependência dele. A fé cristã que Jesus Cristo veio fazer foi ligar o homem a Deus. E a nossa vida não pode interromper de forma alguma a nossa dependência dele. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Tudo que é feito no nosso esforço, é feito no nosso esforço. Mas tudo que é feito pelo Senhor, e a palavra diz, tudo que Deus faz é para durar para sempre. Para sempre. Por isso que a nossa fé, ela é tão diferente. Quando você lê aqui a história, Paulo aqui mencionando aqui, parece que é só derrota, derrota, mas não é derrota, é vitória. No início da fé cristã, milhares e milhares e milhares, mas não eram poucos não. Os cristãos eram mortos, crucificados. Foi assim um número enorme, milhões praticamente. Eles tinham uma certeza, que quando fechassem os olhos aqui, imediatamente abririam e contemplariam o Senhor e a glória do Senhor. Por isso ele diz, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Não é ser fraco para pecar não, porque isso é sem vergonhice. Ah, eu fui fraco, isso é pecado, é outra coisa. Fraco no sentido aqui, dessa dependência dEle. Dependa dEle. Não tome as decisões. Quantas vezes você já fez tantas burradas na vida, porque você quis fazer por você mesmo. Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Quando você lê em 2 Coríntios capítulo 12, onde nós estamos, observe o versículo 5. Nós triunfamos pela derrota. Mas quando você lê, está escrito que encontramos a verdadeira vitória quando nos gloriamos em nossa fraqueza. Por isso Paulo no verso 5, capítulo 12, ele diz, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Como é ele gloriar nas suas fraquezas? Porque elas o levavam a depender do Senhor. Elas levavam. Paulo foi aquele que deixou um exemplo para nós, de uma forma como é a plena vontade do Senhor aqui na terra. Nós encontramos a vitória, quando nos gloriamos na nossa fraqueza, dizendo, a palavra diz, foi bom eu ter passado pela provação, para me deleitar no meu Senhor, para ver a intervenção dEle. E o último paradoxo que eu quero deixar com os irmãos, é que nós reinamos morrendo. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Os músicos tomem seus lugares, por favor. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 10. Verso 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 10 e 11. Ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E o último texto que eu quero ler está em João, capítulo 12. Vamos nos colocar em pé. João, capítulo 12, os versos 24 e 25. João, capítulo 12, verso de número 24 e 25. Reinamos morrendo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E ele diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Que paradoxo é esse? Quem ama a sua vida, perde-a. Não é amar no sentido de você cuidar do seu corpo, alimentar a sua mente. Não. Significa quem ama a própria vida, o existir mais do que o Senhor, perde. Nossa vida, você sempre tem que entender que nós temos apenas um dia para viver. Só esse dia. O amanhã é uma esperança. Ninguém pode dizer, eu estarei vivo amanhã. Por isso que quando você entende isso, quem ama a sua vida, e pessoas que se perdem de uma forma tão louca, no sentido do existir, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, odeia as coisas do mundo, não tem nada. Ao momento que Jesus olhou e disse assim, lá está o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Jesus não amou nunca a glória desse mundo, o glamour desse mundo, nada. Ele amava o Pai. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que ama o Senhor, é isso o valor, permanece para sempre. A nossa fé, queridos, é esse nosso amor para com Ele. E tudo que Ele disse se resume, está lá em Mateus 6,33, dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora a sua vida está dentro do eixo. O centro é Jesus. E você está em volta. E você vai caminhar. É um mundo tão diferente. A vida é uma escolha. Por isso vamos repetir essas 12 realidades que aparentemente são contraditórias. Aparentemente elas são contraditórias, mas que são verdade. Vamos falar juntos? Vemos coisas invisíveis. Vencemos pela submissão, pela entrega. Encontramos o verdadeiro descanso sobre um jugo. Tá. Reinamos servindo. Somos grandes quando nos tornamos pequenos. Somos exaltados quando nos humilhamos. Tornamos-nos sábios quando loucos por amor a Cristo. Possuímos todas as coisas quando não temos nada. Ficamos fortes sendo fracos. Triunfamos pela derrota. Encontramos vitória quando nos gloriamos em nossa fraqueza. Reinamos morrendo. Mas esse texto, triunfamos pela derrota. Mas a palavra diz que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas muitas vezes, quando se você olhasse Estevão sendo apedrejado, ele estava sendo derrotado, não estava? Aos olhos dos homens não era uma derrota, mas aos olhos de Deus é tão diferente. Procure ver o mundo, querido, com os olhos de Deus. Procure ver o mundo através da ótica da palavra de Deus. E você vai experimentar que tudo na vida é uma escolha, mas escolha viver pela palavra do Pai.
Vamos dar nossas mãos. Levante a mão desse irmão que está aí. Não deixe ninguém ficar sozinho perto de você. Dê as mãos pelos corredores também. E vamos orar cantando essa verdade agora. Santo, 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 santo Deus, Jesus. Você pode declarar essa verdade. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho, te alegrarás e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que o teu coração se alegre sobre mim. Declare isso. Glória e
Coloque suas duas mãos sobre seu coração. As duas mãos coloque. Tudo que você ouviu nessa noite é o desejo do coração de Deus. Você é, não o que as pessoas dizem que você é. Você é, não o que você pensa que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Jamais se esqueça dessa verdade. Você é essa pessoa amada, querida por Deus. Não há um momento sequer que você deixe de ser a menina dos olhos dele. Ele sabe até quantos fios de cabelo você possui. Não existe nada, porque quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. Você precisa se ver como Deus te vê. Mas é importante que você caminhe tendo essa compreensão de todos esses pontos que eu deixei para você. Por isso, feche seus olhos agora. Ore comigo dizendo: Senhor Deus, eu quero viver cada dia da minha vida segundo a Tua palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu quero, Deus, viver em cima da Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, que Teu Santo Espírito sempre me faça lembrar desses princípios. Que eu não viva por aquilo que as pessoas dizem sobre mim, ou que Satanás diz a meu respeito. Eu quero viver em cima do que a Tua palavra diz a meu respeito. E hoje eu sou Teu filho, amado, querido. Ajuda-me, Senhor, a cada dia te honrar e te exaltar. E nesta hora eu oro, me identificando com todos que estão aqui, que ainda não se renderam ao Senhor, ou estão longe dos Teus caminhos. Eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu preciso de Ti. Eu não posso salvar a mim mesmo. Mas nesta hora, arrependido, eu abro o meu coração e eu Te peço: Jesus, entra agora na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andava com o Senhor, mas me desviei, agora arrependido eu volto, na certeza do Teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando. E eu quero fazer uma oração agora, você não vai repetir essa oração. Eu vou orar sozinho, mas eu quero orar por você. Quero orar por você, que pela primeira vez você orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, mas hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore por você. Você que hoje toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para ser salvo. Ou você que volta aos caminhos dele porque você se desviou, eu quero orar agora. Por isso eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Por você que hoje entrega a sua vida a Jesus, ou você que se reconcilia com Ele. Estou vendo lá atrás, mão erguida. Pode levantar a sua mão. Todos com os olhos fechados, orando. Pode levantar bem alta a sua mão, sem constrangimento algum. Isso. Levante a sua mão. Isso. Agora pode abrir os olhos. Eu vou pedir algo. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero orar por vocês agora. Mas eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui, lá da segunda galeria, da primeira aqui do térreo. Deixe o seu lugar e venha.
Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para você. Pode ajoelhar. Esta é a hora de Deus. Pode ajoelhar. Deixe seu lugar e venha. Que todos ficassem em pé. Fale com a pessoa que está ao seu lado. Como está a sua vida com Deus? Pergunte para ela. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora da sua entrega. Esta é a hora da sua reconciliação. Esta é a entrega da sua vida para Ele. Deixe seu lugar e venha. Seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança, um ancião. É a hora de Deus. Mas esta é a hora de Deus para você também. Eu não sei onde você está nos assistindo, mas eu sei que Jesus está aí. Esse é o momento do céu para a sua vida. Você também pode dizer, como esses estão fazendo, que você possa dizer: Jesus, entra no meu coração. Ele vai entrar, nunca mais vai sair. Ou você que andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora de voltar. A Bíblia diz hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se entrega a Ele agora, Ele te receberá, trará o perdão, tudo será novo. Há um telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue, queremos orar com você e por você. E um dia, queremos ver você aqui, queremos abraçar você. Faça isso e faça agora. Eu queria pedir a todos meus pastores para se aproximarem dessas vidas. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé, podem ficar em pé. Podem chegar, chega aqui bem próximo de mim. No momento quando vocês falaram assim: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou. No momento quando você disse: Jesus, eu volto para o Senhor, Ele te recebeu. Pode chegar bem mais próximo. Pode chegar aqui bem pertinho, bem perto. Isso. Igreja, vamos estender as mãos agora. Queria pedir ao pastor Drummond para vir orar por vocês agora. E ele vai orar por vocês, ligando a vida de cada um de vocês com a vida do Senhor Deus. Tudo será novo a partir de agora. Tudo. Pai, nós declaramos essas vidas transformadas pelo poder do Teu Espírito. Declaramos a graça, o amor do Senhor as envolvendo agora. Quebrada agora, Senhor, toda maldição. Senhor, toda dívida agora nós declaramos paga, porque já foi paga na cruz do Calvário. Senhor, o Senhor toma sobre si todo o jugo, todo o fardo dessas vidas. E o Senhor coloca sobre elas o Teu jugo que é suave, o Teu fardo que é leve. Declaramos a salvação, declaramos o perdão dos pecados, declaramos a Tua graça, cobrindo a vida deles, restaurando daqueles que estavam longe do Teu caminho, desviaram dos Teus caminhos, voltando à Tua casa agora, Pai. Declaramos a vida do Senhor, o nome de cada um deles escrito no livro da vida, e a vida eterna, a vida do Senhor dentro do coração deles nessa hora, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo agora é novo. Tudo. Você tem agora também uma paz, você deve estar experimentando. E é só o começo. Você pode contar agora com uma família também nova. Uma família que ama você, que recebe você e te abraça. Eu vou conduzi-los até uma sala aqui à minha esquerda. Os meus pastores vão estar com vocês agora. Eu separei um presente para entregar para vocês, mas vocês terão a oportunidade de conversar com meus pastores agora. Eles estarão prontos para ajudar você. Queremos ser uma bênção na vida de vocês.